Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como fora dito, agora na liturgia, nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram. Na lembrança, na memória de uma libertação sem a centralidade de Cristo. Nós não comemoramos a Páscoa como este mundo, onde apenas em uma data as pessoas se lembram do sacrifício de Cristo Jesus, mas onde a maioria não sabe quais são os efeitos reais dele. Para nós, Páscoa é todo domingo, porque todo domingo nós comemoramos a morte, a ressurreição do nosso Senhor. Páscoa significa passagem, e nós celebramos a nossa passagem do reino das trevas para a luz. Porém, nós aproveitamos que o mundo se lembra desta data e nós pregamos e relembramos ao mundo sobre a vitória de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou e com muitos trouxe a vida. A muitos trouxe a vida, a misericórdia, a compaixão e a graça pela sua obra sacrificial na cruz do Calvário. Sendo assim, nós vamos então fazer uma digressão na nossa exposição no primeiro livro dos Reis e vamos hoje meditar no Evangelho de João, lá no capítulo 19, dos versos 17 a 22. João 19, Evangelho de Cristo segundo o relato de João, capítulo 19, de 17 a 22. Permaneça com a tua Bíblia aberta durante a exposição, acompanhe a leitura, faça anotações. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, vamos orar pedindo compaixão, direção e misericórdia para compreendermos o texto das Sagradas Escrituras. Ó Senhor, apenas pelos méritos do nosso Rei, do nosso Salvador Jesus, é que podemos estar diante de Ti. É que podemos conhecer mais acerca dele, da sua obra por nós na cruz do Calvário. Senhor, ensina-nos mais uma vez sobre o triunfo de Cristo, um momento tão doloroso de sua morte, da vergonha que passou. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender como isso foi necessário para libertar a nossa alma do império das trevas. E que isso gere em nosso coração mais apreço, mais obediência
pelo nosso Redentor e para o nosso Redentor. E que possamos aprender também a amar Jesus sobre todas as coisas e propagá-lo a este mundo que está perdido, a este mundo que zomba de Cristo, a este mundo que até fala sobre Ele, mas não o conhece verdadeiramente. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos compreensão da Tua palavra, pelos Teus méritos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, no filme As Crônicas de Nárnia, que são baseados nos livros de C.S. Lewis, é possível ver em um deles uma cena muito forte, quando Aslan, o grande leão, o rei de Nárnia, está sendo conduzido para ser morto pelas mãos da feiticeira branca. Isso porque ele havia decidido se entregar para morrer no lugar do jovem Edmundo. E enquanto estava sendo levado para a mesa de pedra, o lugar onde seria sacrificado, a cena nos mostra que ele era arrastado terrivelmente pelo chão, puxado por cordas. E mostra também que as feras, as bestas feras das trevas que estavam em volta, o escarneciam e zombavam dele. Toda a enorme juba daquele glorioso leão foi arrancada e ele foi totalmente despido para ser morto, submetido a uma grande vergonha. Aslan foi morto e depois da sua morte, as trevas pensaram tê-lo derrotado. Mas, algum tempo depois, ouviu-se um grande estalo na mesa de pedra, onde ele havia sido sacrificado. As meninas então correram para ver o que estavam acontecendo. E quando olharam, viram o grande leão, o rei de Nárnia, novamente ressuscitado, iluminado pelo sol nascente. Aslan então sacudia sua gloriosa juba, que havia voltado a crescer. E nem mesmo o escárnio, nem mesmo a vergonha, nem mesmo a morte foi capaz de deter o rei de Nárnia. E queridos irmãos, C.S. Lewis, ele escreve essa história, ele relata essa história justamente para lembrar o que aconteceu com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o verdadeiro Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo foi levado para a morte, ele foi escarnecido, ele foi despido, ele foi humilhado, mas apesar disso, como rei, o rei glorioso que é, ele triunfou sobre a vergonha, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre todos os obstáculos que foram colocados na frente dele. E assim, queridos, deu a certeza da sua vitória sobre todas as coisas. E é justamente sobre isso que nós também meditaremos nesta noite. Mas precisamos relembrar o contexto desse texto que nós acabamos de ler. Queridos, João ele escreve este evangelho para lembrar ao povo de Deus que Jesus veio para que o povo cresça, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele, o povo do Senhor, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, tivessem vida em seu nome, conforme está escrito no capítulo 20, no verso de número 31. E um dos objetivos de João aqui também neste evangelho é apresentar Cristo como Rei soberano sobre todas as coisas. E uma das formas de João destacar essa verdade foi relatando o que aconteceu com Cristo desde a sua prisão até a sua morte na cruz, como é possível ver aqui nos capítulos 18 e 19. Onde por vezes Jesus é apresentado como o rei dos judeus, mas também como o rei do mundo. E aqui no texto que nós acabamos de ler, vemos mais uma vez o tema da realeza de Cristo Jesus, porém relatada de uma maneira muito desprezível, onde Jesus é escarnecido, onde é humilhado,
onde é submetido a uma grande vergonha, diferente do que se espera da exaltação de um rei meramente humano no nosso mundo. Mas nós iremos relembrar aqui que, apesar de tudo isso, ele triunfou gloriosamente, vencendo a morte e vencendo todos os inimigos que nos colocavam em uma vida totalmente debaixo do jugo das trevas. E assim, queridos, nós vamos então, diante do que nós lemos e que falamos até aqui, meditar nesse tema, o glorioso triunfo de um rei desprezado. O glorioso triunfo de um rei desprezado. E conforme nós vemos dos versos 17 a 22 do capítulo 19, é possível entender que Cristo triunfou apesar do escárnio por parte dos homens. Apesar do escárnio por parte dos homens. O verso 17 começa dizendo que Jesus saiu carregando a sua própria cruz para um lugar chamado Gólgota. A narrativa vai nos mostrar nos textos anteriores que Jesus foi preso, que Jesus foi castigado pelos judeus. O Cordeiro de Deus, ele foi cuspido, ele foi torturado, ele passou por coisas terríveis. E aqui, então, após a sua condenação, ele está saindo da cidade carregando a sua cruz. Mas o que era a cruz? A cruz era o mais perverso instrumento de execução de pena de morte no Império Romano da época. Aqui no nosso país nós não temos morte assistida como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá em algumas condenações em pena de morte, essa morte, seja por cadeira elétrica ou por uma injeção mortal, ela pode ser feita de maneira assistida. E nós aqui não temos essa cultura. Mas a cruz, na época, era uma espécie de cadeira elétrica. Era uma morte horrível, um horrendo espetáculo para centenas e até mesmo para milhares de pessoas. Uma morte macabra, onde a pessoa era colocada primeiro deitada no chão, ali juntamente com a cruz, e os pregos adentravam as suas mãos, os seus pés, depois do corpo todo surrado muitas vezes, depois a cruz era enficada num buraco e levantada, e aquele corpo praticamente morto, com todos os seus nervos paralisados, sem conseguir se mexer, agonizando, estava ali para muitas pessoas verem a olhos. Jesus saiu carregando o instrumento da sua morte. Mas essa parte que diz que ele saiu de Jerusalém é de suma importância no texto. É um detalhe muito importante. É dito que Jesus foi crucificado fora da cidade para que não houvesse contaminação dentro da cidade. Conforme alguns textos do Pentateuco, da lei de Moisés, não poderia haver esse tipo de morte dentro da cidade para não ter ali contaminação. E no caso de Cristo, isso também aconteceu, mas para remeter o que também acontecia com os sacrifícios da época. Os restos mortais de um sacrifício feito a Deus, ela era colocado e queimado fora do arraial. E é dito que Jesus foi para um lugar chamado Calvário, ou em hebraico ou em aramaico, Gólgota, que significa caveira. Muitos discutem sobre esse significado, sobre esse possível lugar que tinha uma imagem que parecia uma espécie de caveira, uma espécie de crânio. Mas não há 100% de certeza sobre isso. Porém, o que nós temos aqui é a ideia que esse lugar chamava-se caveira, Gólgota, Calvário. E esse lugar era um lugar de lixo. Era um lugar onde os piores homens da época, os piores bandidos da época eram mortos, eram colocados. Sabe quando algo que você despreza dentro da sua casa, você não tem mais interesse com aquilo, o que você faz? Você tira de perto de você. Você põe para o lado de fora. Você guarda num lugar distante.
Quando é algo que não cheira muito bem, quando é um lixo, o que é que você pega? Você tira de dentro do lugar onde você vive e coloca do lado de fora. E o Gólgota era isso. Era um lugar de coisas desprezíveis. Mas olha que interessante. Quando nós observamos o que está escrito em Hebreus 13, de 11 a 13, vemos que o autor, que nós não sabemos exatamente quem é, fez uma analogia interessante com esse momento que Jesus é levado para fora da cidade. Ele diz o seguinte: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. O autor dos Hebreus usa este momento da crucificação de Jesus fora de Jerusalém como ápice da vergonha que ele experimentou por nós. E ele vai mostrar que da mesma forma o cristão deve sentir, viver a reprovação dessa sociedade corrupta, se afastando dela e seguindo Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Devemos sair, devemos estar de fato fora daquilo que é conhecido como o lugar onde não se aceita Cristo, onde não se vive para a glória de Cristo, onde Cristo não é de fato exaltado e adorado, onde há corrupção. E assim como Jesus foi para o lado de fora para ser sacrificado, devemos segui-lo também. É isso que o autor aos Hebreus fala ao usar esse texto. Só que o texto prossegue aqui e vai dizer que Pilatos colocou um título no alto da cruz. Provavelmente ele não escreveu a próprio punho, mas mandou também escrever ali. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quando o nome Nazareno aparece, você pode pensar apenas como mostrando o lugar de onde Jesus veio para muitos. Porém, quando nós olhamos ali alguns textos, como por exemplo o capítulo 1 de João, nós vamos ver que antes de ser chamado por Cristo, Natanael, quando soube que Jesus vinha para Nazaré, vinha de Nazaré, pergunta: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Por quê? Porque Nazaré era uma cidade desprezada pelos galileus. Então, no título de Jesus, nós já vemos desprezo. Jesus Nazaré. Só que também está escrito Rei dos Judeus. Provavelmente, Jesus foi considerado culpado por Pilatos, por confirmar que era rei dos judeus, lá no capítulo 18, no verso de número 33. Esse era conhecido como um crime de sedição, porque naquela época o Império Romano aceitava apenas um rei, aceitava apenas um senhor. E quem se autoproclamasse rei iria sofrer com a punição dos romanos. Esse rei era César. Para ele, César era o rei, César era a divindade. Mas quando nós olhamos para o conteúdo da placa, D.A. Carson, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, ele diz que essa placa foi uma espécie de ironia vinda de Pilatos. Por quê? Pilatos já havia irritado os judeus com o reinado de Jesus, nos versos 14 e 15. Eis aí o rei de vocês. E aqui ele faz de novo, mostrando que o único rei ou libertador do qual os judeus, sobre a denominação de Roma, podiam se gabar ou tinham que aguardar, era um prisioneiro desamparado. Um simples judeu impotente que estava indo morrer como malfeitor. E os principais sacerdotes da época, como é possível ver aí no verso de número 21, o que é que eles fizeram? Eles foram até Pilatos e disseram assim: não escreva rei dos judeus, mas sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Mas Pilatos é incisivo. O texto hebraico, o texto grego deixa muito claro isso. O que eu escrevi, escrevi. E pronto. Vai continuar ali. Mas é dito também aqui no texto que muitos leram o que estava na placa. O local era acessível a todos.
E ali estava escrito em hebraico, representando o mundo judaico e sua religião. Hebraico ou provavelmente também aramaico. Em latim, representando o mundo romano da política e da religião. E também em grego. O mundo grego da cultura e do comércio também estava sendo representado ali. Pessoas que vinham de todo lugar para participar da Páscoa judaica, de todos os lugares do mundo da época, puderam ler em vários idiomas e na mentalidade de várias culturas que ali estava Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus foi escarnecido. Jesus foi zombado aqui. Porém, queridos, não terminou por aí. O que os homens acharam que estavam escarnecendo, na verdade era o cumprimento de uma verdade e que seria evidenciado como a maior das verdades. Jesus não era só o rei dos judeus. Jesus era, é e sempre será o rei dos reis, o rei de todos os povos, o rei de tudo que existe. Ele sempre será o Senhor dos senhores. E a sua morte deixa claro isso para nós, meus irmãos. Diferente de Abraão, que levou lenha para Moriá, para sacrificar Isaque, mas teve o seu filho poupado, como em Gênesis 22, o Filho de Deus carregou o seu próprio madeiro para ser morto nele e não foi poupado por isso. Agradou a Deus moê-lo pelas nossas iniquidades. Jesus, ele então carrega a sua cruz. Mas diferente do que Pilatos achou e que muitos acharam, ali não estava uma expressão de submissão a Roma, mas aos céus. Porque não foi Pilatos, não foi Roma, não foi o povo judeu que matou o nosso Senhor, mas foi o próprio Deus que agradou moê-lo pelas nossas iniquidades. E é por causa disso que hoje nós temos a certeza da redenção, nós temos a certeza do perdão em Cristo Jesus. A cruz é um emblema da morte, sim, mas para mostrar a este mundo que o nosso rei ressuscitou e não está mais nela, que ele cumpriu o seu papel. Esse significado teológico da cruz não está mais fundamentado numa pessoa que continua pendurado nela, mas que não está mais nela e os seus efeitos são eternos. Muitos se equivocaram. Acharam que estava crucificando apenas um homem qualquer. Muitos achavam que estavam zombando de Jesus, dizendo que ele era o rei dos judeus, mas ali estava uma verdade. E esse é o equívoco que esse mundo comete. Esse mundo acha que Jesus foi apenas um homem qualquer. Acham que foi apenas alguém que deu o exemplo daquilo que era bom. Muitas culturas veem Jesus apenas como um mero profeta, como alguém comum, mas estão equivocados. Muitos também zombam da cruz de Jesus. Quantos usam crucifixos, zombando de Cristo, em certas passeatas que fazem, fazendo coisas horrendas. Quantos, por exemplo, nas passeatas aí, nas paradas LGBTs, pegam e colocam a representatividade de Jesus ali, dizendo que Jesus era como eles. É simplesmente mais algum no meio de uma multidão, que não há diferença. E ali zombam de Jesus. Falam de Jesus como qualquer um, escarnecem a Jesus. Mas quantos também escarnecem Cristo em seu coração? Quantos zombam de Jesus na sua existência, com as suas atitudes? Quantos até o confessam com a boca, mas as suas ações estão totalmente distantes da verdade que Cristo exige de qualquer um? O mundo se equivoca, queridos, e acham que Jesus é apenas um mero homem. Mas nós sabemos que ele não é. Ele é Deus, ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Cordeiro Santo, que foi morto, que foi sacrificado e venceu, apesar do escárnio dos homens. E ainda,
que os homens permaneçam escarnecendo de Cristo Jesus, zombando de Cristo Jesus, tendo Jesus como mais um mero homem. Um dia, conforme o próprio João escreveu em Apocalipse 19, que nós lemos aqui, verão o Filho de Deus descendo das nuvens do céu com poder e grande glória. Estará escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei eterno, que triunfou, apesar dos despreços dos homens. E conforme nos mostra o verso 23 a 24, ele triunfou, apesar de ter sido submetido a uma grande vergonha. Veja comigo novamente os versos 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. De acordo com os costumes da época, ficar com as roupas de um criminoso executado era direito dos seus executores. O que nós vemos aqui na cena é a ideia de despojo, onde as pessoas de um reino venciam pessoas de outros lugares e assim eram permitidos ficar com aquilo que eram os bens das pessoas desses locais. E a divisão dos despojos aqui mostra que o pelotão de execução era formado por 4 soldados, como é possível ver também em Atos 12:4. É bem possível que nessas execuções 4 soldados ficassem incumbidos de executar alguém. E o que foi dividido entre eles? Provavelmente o lenço de cabeça, as sandálias, o cinto e a capa que provavelmente Jesus estava levando enquanto estava indo para ser crucificado. Só que o texto diz que existia uma 5ª peça, uma túnica, chiton, que era sem costura, toda tecida de alto a baixo, usada em contato com a pele, ou seja, a roupa de baixo. E tinha essa 5ª parte aqui. Alguns estudiosos acreditam que é uma espécie de alusão às vestimentas sacerdotais vistas em Êxodo 28, por exemplo, e Êxodo capítulo 36. Isso porque o mesmo termo é utilizado na Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia hebraica em grego, para descrever as vestes sacerdotais. Porém, não há 100% de certeza sobre isso. Se houvesse apenas 4 peças, não haveria problema entre os soldados. Mas por causa disso, por causa de uma 5ª peça, eles decidiram então lançar sorte. Vamos ver em quem cabe. Em quem couber, esse será o proprietário dessa túnica, das vestes deste homem. Pode parecer apenas um simples detalhe, um mero detalhe, porém João deixa claro aqui o que estava acontecendo. Ele é o único entre os evangelistas que liga essa cena ao Salmo de número 22, verso 18. O Salmo de Davi que alude ao sofrimento do Messias. E João vai dizer aí no verso de número 24: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. O que está acontecendo aqui? Jesus está mostrando que aquele Messias prometido que passaria por dores, é ele que está passando por isso aqui. Estava escrito, Pilatos havia mandado escrever um título tentando zombar de Jesus, e ele reafirma: o que escrevi, porém João aqui vai dizer: está escrito, mostrando quem era aquele homem, o prometido. Esse mesmo que na cruz disse: Deus meu, por que me desamparastes? Aludindo também ao Salmo de número 22. Porque era aquele homem que estava para sofrer todas as dores
e mazelas pelos nossos pecados. Jesus não era alguém qualquer. Jesus era o Messias, o ungido de Deus, o Rei todo vitorioso. Conforme o Salmo de número 22 já deixava muito claro e começava a apontar. Ah, queridos, Jesus no seu nascimento nada tinha e foi presenteado com ouro, incenso, mirra. Mas na sua morte, o pouco que tinha lhe foi tirado. No momento da sua morte, o pouco que ele carregava, isso lhe foi tirado. E ele ficou totalmente despido. O nosso Salvador foi pregado numa cruz, praticamente sem nada. Mas não entenda isso simplesmente como um momento de vergonha. Sim, o nosso Redentor passou por uma grande vergonha. Se você se imaginando nessa cena, se sente com vergonha, imagine o Rei Todo-Poderoso. Mas o que está acontecendo aqui é o remeter do que aconteceu com Adão. Porque Adão pecou contra o Senhor. Adão desobedeceu ao Senhor. E as consequências, a morte pelo pecado passou a todos os homens. E é dito que o homem e a mulher viram que estavam nus, despidos por causa dos seus pecados. E quando o Senhor chegou, percebeu que eles estavam percebendo que estavam nus. A vergonha pelo pecado. Cristo estava aqui despido, mas não por causa da sua própria vergonha, porque ele nunca cometeu pecado, mas por causa da minha e da sua vergonha. Aquela vergonha era nossa. Nós somos os pecadores. Mas Cristo Jesus passou por tudo isso. Tentaram fazer dele uma vítima, mas ele seria um vencedor. O próprio Deus providenciou vestimentas para o homem e a mulher por causa do pecado. E Cristo aqui está providenciando por meio da sua morte aquilo que era necessário para nos cobrir da nossa vergonha, nos cobrir dos nossos pecados. Jesus morreu para nos vestir de vestes novas, de vestes limpas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Jesus passou por tudo isso por nossa causa, para nos dar a sua doce graça e nos fazer viver. Tudo que Jesus passou foi para que tivéssemos agora vida nele, abundância nele, misericórdia nele, justificados nele e agora reunidos como povo de Deus. Jesus Cristo, o Rei desprezado, venceu na cruz do Calvário. E é sobre isso, queridos, que não apenas essa data nos lembra, mas que todos os dias nos lembra. Todo dia do Senhor nos lembra. O Rei desprezado, na verdade, é e sempre será o Rei todo-poderoso e vitorioso. E tudo que ele passou foi para a glória do seu santo nome, mas também para nos dar a sua misericórdia. Não importa o que o mundo pense sobre Cristo, ele é quem é. Não importa o que o mundo diga sobre Cristo, não importa se tentam envergonhar Jesus, ele é e sempre será o Verbo de Deus. O princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sempre reinará sobre tudo e sobre todos. E é essa mensagem que esse texto deixa claro para nós. E é na cruz de Cristo, e é no sacrifício de Cristo que devemos nos gloriar sempre e todos os dias. Não há nada mais precioso na minha vida e na tua vida do que a cruz de Jesus, do que o sacrifício de Cristo. Portanto, vivamos por Ele, para a glória dEle, o proclamemos a este mundo, vivamos de fato de maneira santa, conforme Ele requer de nós. Mas vamos cantar esta verdade que nós acabamos de pregar, de ouvir e de conscientizar-nos novamente. Jesus, o Rei que foi desprezado por muitos, venceu
e reinará eternamente. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Vamos cantar o canto congregacional, hino 107 do Inário Novo Cântico.